Amém? Todo mundo já tomou o café da manhã? Não? Mas depois pode sobrar um pouquinho aí, não tem problema. Vamos lá? Até em questão de respeito do pessoal que chegou às 9 para tomar o café, né? Tudo. Que já está aguardando um bom tempo para a gente começar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse tempo que nós estamos aqui, um tempo de comunhão, um tempo maravilhoso, Senhor, em que podemos saber um da vida do outro como está, o que o Senhor tem feito, as maravilhas, os sinais na vida de cada um. Senhor, nós queremos reafirmar o nosso compromisso uns com os outros e principalmente com o Senhor, Pai, que é o autor da vida, dono de todas as coisas. A esse Deus nós louvamos, nós agradecemos, ó Pai. Muito obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado pelos lares, pelas pessoas que ainda estão chegando, para que possamos juntos celebrar a eternidade e a centralidade de Jesus. Amém. Queridos, a gente queria chamar um pouco a atenção para a eternidade de Jesus, o verbo vivo de Deus. A eternidade de Jesus, ele é um conceito central na teologia cristã, né? Dependente de qual vertente seja, que reflete o que é a natureza divina e a natureza transcendente. O que é transcendente? Alguém sabe? Alguém pode me ajudar? O que é transcendente? Aquilo que ultrapassa, aquilo que é ilimitado. Não tem nenhum quadradinho que consegue conter a majestade de Jesus, o poder de Jesus, a eternidade de Jesus. Então ele transcende, ele excede, ele ultrapassa. E antes mesmo da criação, né, nós vamos ter um cântico falando sobre isso ainda. Antes da criação ele existia como o verbo vivo de Deus. Onde está isso? Eu vou pedir para colocar na tela João 1:1. O que diz lá em João 1:1? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Hein? E essa eternidade ela é afirmada repetidas vezes nas Escrituras, tá? Não é pouco, não. E tem a pré-existência e a divindade. Deus nos escolheu em Cristo, como dizem em Efésios, antes da fundação do mundo. Ou seja, o dedo de Deus, quando ele estava com Jesus e o Espírito Santo conversando, já apontava para nós, antes da formação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Depois, na questão da encarnação, aí o tempo e a eternidade entram em colisão. Tá? No momento histórico, a eternidade é se manifestação na encarnação de Jesus, que está onde? Em João 1,14. O que diz lá em João 1,14, queridos? Cada um, porém... João 1,14. Isso aí foi para testar, para ver se está todo mundo acordado, né? Mas depois do café todo mundo acordou, claro, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então ele assumiu a forma humana enquanto mantinha a natureza eterna. Essa que é a colisão. Ele sendo Deus, assumiu uma forma igual a nossa, né? E revelou a união do tempo e da eternidade, tudo reunido em Jesus.
Temos também, amado, mediante isso, a promessa da vida eterna, que Jesus oferece a vida eterna como um dom para aqueles que creem nele. Onde está isso? João 3,16. Já estamos encerrando já aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, a própria ressurreição de Jesus é a garantia dessa promessa, que demonstra a vitória sobre o tempo e sobre a morte. Pois é. O sacrifício eterno de Jesus, como sumo sacerdote, ele oferece redenção eterna. Onde está isso? Hebreus 7, 24 e 25. O que diz lá em Hebreus 7, 24 e 25? Mas este, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Esse é o sacerdote eterno de Jesus. Então, esse sacrifício, amado, transcende o tempo e proporciona uma solução eterna para o pecado humano, né? Aí alguém pode falar, não, então se tem solução eu posso continuar pecando. Aí Paulo pergunta o quê? E aí? Por causa da graça nós vamos viver o tempo todo no pecado? Quer dizer, presta atenção, porque cada vez que eu dou brecha, eu estou andando para trás, né? Uma coisa que a gente não ia falar, mas acaba lembrando aqui. Vamos, por causa para que a graça superabunde, sobreviveremos no pecado? Não. Mas o pecado, esse que nós devemos odiar, ele tem solução na redenção em Jesus. Depois, Jesus como eterno Rei dos Reis, né? Ele é proclamado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Onde está isso? Apocalipse 19, 16. O que diz lá em Apocalipse 19, 16? No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A realeza de Jesus não conhece limite temporal. Nós somos limitados, nós somos temporais. Jesus é atemporal, como Deus, tá? E reina sobre todas as eras e todas as eternidades. Concluindo, amados, a eternidade de Jesus não é simplesmente um conceito teológico, né? É uma realidade transformadora. Quer dizer, é um negócio que nos impulsiona realmente. Porque ele veio e provou em si mesmo a eternidade dele como homem, como Deus, como servo da vida de cada um de nós aqui. Tem mais essa ainda. O que nós vamos ostentar perante um Jesus que, sendo Deus, se transformou, né? Tomou a forma de homem e nos serviu ainda, sendo Ele nosso Senhor, né? Então, se a gente compreender a natureza eterna, nós temos que mergulhar mais profundamente no relacionamento com Ele. Não tem outra solução, não tem outra coisa que a gente possa pensar, né? Porque Ele é o verbo vivo de Deus. Ele transcende o tempo e Ele tem na mão a eternidade para dar para cada um de nós. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela Tua verdade, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado porque cada um aqui, nessa manhã, é fruto da Tua misericórdia. E tem todo motivo para ser grato eternamente a Ti, Senhor. Que antes nós não tínhamos razão para viver, razão para existir. Mas o Senhor nos trouxe essa transformação, para a gente entender a importância da vida de cada um. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.
Podemos ficar em pé? Eu creio em Deus Pai, Senhor Todo-Poderoso. Eu creio no Filho unigênito de Deus. Eu creio no Espírito Santo, poder enviado a nós dos céus. Eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus, Cristo Filho de Deus. Eu creio na Igreja Santa e verdadeira. Eu creio no Cristo, morreu, mas ressuscitou. Eu creio na ressurreição daqueles que em Cristo estão. Eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus, Cristo Filho de Deus. Porque eu creio, eu sou feliz, pois tenho a vida eterna em Jesus. Porque eu creio, eu sou feliz, feliz. Tenho a vida eterna, tenho a vida eterna, tenho a vida eterna em Jesus. Eu creio em Deus Pai, Senhor Todo-Poderoso. Eu creio no Cristo, unigênito de Deus. Eu creio no Espírito Santo, poder enviado a nós dos céus. Eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus, Cristo Filho de Deus. Eu creio na Igreja Santa e verdadeira. Eu creio que Cristo morreu, mas ressuscitou. Eu creio na ressurreição daqueles que em Cristo estão. Eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus, Cristo Filho de Deus. Porque eu creio, eu sou feliz, pois tenho a vida eterna em Jesus. Porque eu creio, eu sou feliz, feliz. Tenho a vida eterna, tenho a vida eterna, tenho a vida eterna em Jesus. Porque eu creio, sou feliz, pois tenho a vida eterna em Jesus. Porque eu creio, eu sou feliz, feliz. Tenho a vida eterna, tenho a vida eterna, tenho a vida eterna em Jesus. Aleluia! Aleluia!
com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é eterno. Jesus é o Verbo. Jesus é eterno. Jesus sempre existe. Por meio dele todas as coisas foram criadas no céu e na terra. Jesus é eterno. Jesus sempre existe. Antes de todas as coisas, Jesus é o Verbo. Jesus é o Verbo de No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é eterno. Jesus é o Verbo. Jesus sempre existe. Todas as coisas foram criadas no céu e na terra. Jesus é eterno. Jesus sempre existe. Antes de todas as coisas, Jesus é eterno. Jesus é o Verbo de Jesus é eterno. Jesus é o Verbo de Jesus é eterno. Jesus é o Verbo de os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu.
adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de
Senhor. Aleluia. Gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra,
Declaramos que Tu és Reis. Aleluia. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Bendito seja Glorificado é o Teu nome, Senhor. Aleluia. Acima de todo o céu, acima de toda a terra. Aleluia. Amém, amados. Podemos nos assentar. Amém. Você vai dar os avisos? Amém, irmãos. A paz do Senhor a todos. Nós estamos no momento das nossas ofertas. E eu vou rapidamente ler um versículo que veio ao meu coração. Eu vou ler bem rápido. Está em Atos 20, no versículo 35. Paulo tinha chamado todos os presbíteros de Éfeso e começou a dar algumas informações para eles, algumas orientações. E no versículo 35, ele fala assim: tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém? Eu sempre fico impressionada quando Deus nos convoca, nos convida a dar. Dar qualquer coisa, dar o seu tempo, dar um presente, dar a oferta, né? Deus é dono de todo o ouro e de toda a prata, mas Ele nos chama para sermos como Ele, pessoas que dão com alegria, dão com liberalidade, dão com generosidade. Então eu convido você que trouxe as suas ofertas, depois eu vou trazer a minha também, que está lá na minha bolsa, venha participar daquilo que Deus é, seja aquele que dá a sua oferta com alegria. É um privilégio poder fazer isso, sabe? Amém? Enquanto vocês trazem as ofertas, eu vou passar os recados da semana. Os grupos nas casas continuam em andamento. Quem não estiver participando, quem ainda não achou o seu grupo, procure o presbitério para estar se encaixando. Tem sido um tempo muito precioso, a gente sempre ressalta isso aqui. Cada pessoa que tem oportunidade, que vem aqui na frente, fala a mesma coisa. É um tempo especial, um tempo de aprender do Senhor com mais intimidade, com mais proximidade. É um tempo também de repartir a nossa vida com o outro. Então, não deixem de participar. Alguns grupos funcionam de terça, alguns de quarta. O nosso funciona de quarta-feira às 8 horas. Então, procurem o presbitério para você achar o seu lugar. Amém? Sábado que vem, o culto teens e o culto infantil continuam com o projeto Pense Laranja. Da mesma forma eu ressalto, tragam seus filhos, porque é um projeto contínuo, tem um encadeamento nas lições que são passadas e tem sido muito bom, muito precioso. Domingo que vem, 9h30, nosso culto normal. E no dia 10, que é o próximo domingo, a gente vai levantar uma oferta especial. Eu quero ressaltar isso com os irmãos. O presbitério pediu para a gente estar lembrando disso na semana que vem. É uma oferta especial, é uma oferta para abençoar uma vida. E eu convido vocês a estarem dando essa generosidade para quem estiver precisando. Amém? Quarta-feira, dia 13, vai ter a presença do pastor Tony de Jundiaí aqui. Não é nessa semana, é na próxima, numa quarta-feira também. Venham, aproveitem essa oportunidade de estar ouvindo ele tem muita experiência para repartir com a gente. E dia 16, a gente tem 2 programações. Nós temos de dia o bazar, que vai ser lá na casa do Arcelino e da Alexandra. Eles sempre cedem, tem sido muito bacana fazer o bazar lá. A gente conhece pessoas, a gente tem a oportunidade de falar de Jesus também e de ver a alegria das pessoas que às vezes não têm condições de comprar algo numa loja e compra lá no nosso bazar. Eu fico muito feliz, eu confesso que para mim é uma grande alegria ver as pessoas indo felizes com a sacolinha. E a gente faz parte disso, né? E à noite a gente tem a reunião de casais aqui. Convido todos os casais a estarem presentes. São apenas 3 reuniões no ano. E a gente está planejando o encontro de casais em novembro. Fiquem atentos às notícias. E não perca essa oportunidade, sabe? O inimigo tem atacado as famílias
com ferocidade. Essa é a palavra que eu tenho que dizer, ferocidade. E nós temos que nos proteger e nos guardar. E a gente faz isso junto, porque juntos nós somos fortes. Juntos nós somos o corpo de Cristo, amém? Nós tivemos a reunião dos pais no mês passado e agora a gente tem a de casais. Então vamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. E falando... Tá, então, dia 24 de março, né, acho que é o último sábado do mês, é o penúltimo? É o penúltimo sábado do mês, nós vamos ter uma visita aqui do pastor do Acre. Eu falei sábado, então, errei, é o vício. É domingo, vai ser no domingo de manhã. No horário normal, ele vai vir ministrar aqui com a gente. Então, dia 24, a presença do pastor Rogério, lá de Rio Branco. Vamos aproveitar as oportunidades, é o que eu sempre falo, né? Nós estamos vendendo bolos gelados de coco, né, no final do culto. Não deixem de contribuir, que é para ajudar os adolescentes a arcar com os custos do encontro, né? Vamos participar desse envio, né? A gente fica muito feliz com a oportunidade deles irem. Ano passado eles foram, foi muito bom, a minha filha foi, então eu tenho por experiência própria isso. E a gente quer que eles vão de novo. E é bom eles estarem engajados nesse projeto de ir. E não esqueçam de vender as nossas panquecas, né? Que é para continuar a nossa reforma. Vocês viram que agora a pia já chegou. Nós estamos caminhando, né? E o Senhor tem nos abençoado. Vamos orar? Vamos. Já tem um portão. Aliás, o Roberto falou para ninguém tentar abrir o portão desse lado aqui, porque ele está apenas encostado por enquanto. Se você tentar abrir, ele pode cair sobre você, tá? Então, crianças, não saiam pela porta da direita, por favor, tá bom? Amém? Vamos louvar ao Senhor em oração. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos pelo tempo que nós temos desfrutado juntos na comunhão. Senhor, é um privilégio nós estarmos aqui reunidos, Pai. Nós não temos palavras para te agradecer, Pai. Nós sabemos que em muitos lugares do mundo nossos irmãos se encontram escondidos e muitas vezes não podem nem se ver, Pai. Mas nós estamos aqui e nós queremos aproveitar esse tempo, nós queremos desfrutar desse tempo, nós queremos olhar no rosto uns dos outros e realmente demonstrar esse amor, esse carinho, gerar, Senhor, vida na vida dos outros, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que está aqui, do mais jovem ao mais velho, que a presença do Senhor seja sobre cada um. Nesse dia que nós celebramos, Pai, a ceia, que nós celebramos a Tua morte na cruz, a Tua ressurreição também, nós te agradecemos, porque o Senhor fez de nós pessoas tão diferentes, pessoas que talvez nunca se encontrariam por aí. O Senhor fez de nós um corpo. E nós te dizemos muito obrigada, Senhor. Obrigada pelas ofertas que o teu povo trouxe. Que a tua bênção seja sobre a vida de cada um. Continua abençoando, prosperando, para que todos possam ter com o que contribuir, com o que dar, com o que ajudar o próximo, Senhor. Que a sementeira de cada um seja próspera, Pai. Nós te agradecemos por essas ofertas e as abençoamos no nome de Cristo. E também abençoamos a vida do pastor Wagner. Te louvamos pela vida dele, por sua fidelidade ao Senhor e à igreja, pelo seu amor, Pai, visível, Senhor, por todos nós. Que a tua bênção seja sobre ele, em todas as áreas da sua vida, Pai. E que nessa manhã em que ele vai repartir o pão conosco, que ele seja agraciado com o poder e a unção do Espírito Santo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, obrigado. Faz mais meia dúzia. A rinite está pegando, né? Então, coube-me, por sortes, né, estar aqui hoje. E eu estava assim meditando
no processo daquilo que Deus tem falado e tem feito, e no alvo que Deus tem nos traçado para vivermos como igreja, como famílias, né? Nossa ênfase, aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, neste tempo, nestes dias que chamamos hoje, para nos preparar para aquilo que Ele tem, que a história que continua, né? Ele tem nos ensinado sobre lares redentores, a importância de sermos famílias tementes, famílias que são igreja na casa, né? Que vivem a plenitude de Cristo na sua própria casa, de tal forma que influencie aqueles que estão ao seu redor, seus familiares, seus vizinhos, e a gente possa, assim, ser útil e propagar o Evangelho e levar a graça de Deus a todos aqueles que são necessitados, a todos aqueles que atendem ao chamado do Senhor. E nesse caminhar, né, eu estava aqui observando, nas últimas ministrações que nós recebemos, foi falado sobre rastros de amor, de andarmos nos rastros de amor de Cristo. Vocês vão lembrar das mensagens a respeito. Recebemos também a orientação e a recordação de que vivemos no meio de uma batalha. Há uma batalha ao nosso redor, né? O inimigo que se levanta, nossa luta não é contra carne e sangue. Depois foi colocado, assim, o que eu chamei aqui de a igreja que nós almejamos ser, baseado na vida e no testemunho de alguns servos de Deus lá na Bíblia, do comportamento deles, do posicionamento, do jeito deles vivenciarem a fé cristã, que isso são coisas essenciais para que nós vivamos nas nossas casas, né? É um modelo para nós, para sermos lares redentores, né? Na última reunião foi-nos desafiado da importância de esperar em Cristo, que de todo esse processo há uma ação de Deus, o Senhor está nisso, Ele é o autor, Ele que tem colocado isso nos nossos corações, é o peso dEle por essas causas, mas nós não podemos fazer coisas pela nossa força, né? E nós dependemos do Espírito Santo, nós precisamos estar atentos, não podemos sair tentando fazer coisas que não chegou o tempo ainda, né? Então isso foi nos colocado na última reunião, e eu estava aqui pensando no que eu posso colaborar nisso tudo, né? Eu estava assim, a gente vai assim ouvindo, estudando, lendo a Bíblia e esses dias eu me deparei com um texto, um videozinho do reverendo Augustus lá, falando da oração do Pai Nosso, né? Um videozinho curto para quem quiser, fiquem à vontade, procurem lá, é muito bom. Ele é um homem de Deus que tem uma graça tremenda para ensinar, revelar a palavra, né? E eu peguei para mim, né, a essência daquilo, e eu quis assim desenvolver um pouco para nós também. E o meu assunto então é a nossa qualidade de fé, qualidade das nossas vidas para com Deus na oração do Pai Nosso. Vamos tentar desenvolver esse assunto. Jô, cadê você? Tem aí? Dá para pôr? Eu pedi para o Jô pôr um videozinho, vai ter dois, tá? Mas o primeiro é aquele dos pais e filhos. E eu não tenho assim, não é um vídeo espiritual e coisa assim, é um vídeo bem
de função psicológica, não, para trazer vocês na psique, né, na alma mesmo, junto comigo, para ter um pouco de emoção e tal, para que talvez isso facilite a gente entender essa questão de Pai Nosso. Bem, manda ver. Amém? Bonitinha, né? Mas lá em Mateus 6, o Senhor Jesus ensinou a gente orar assim: Pai nosso que estás nos céus. O conteúdo da oração, ele, sim, dividido em duas partes. Na primeira parte, ele fala ele exalta a santidade do Pai, invoca a presença do reino e declara que venha a sua vontade, né? Então, esse é o relacionamento nosso para com o Pai. Na segunda parte, ele fala do pão, perdão e proteção. Então, dentro dessa estrutura da oração, eu gostaria assim de conversar. Eu fico assim, penso assim que é importante, de saída, entender que ele está falando com o Pai. Então, com esse coração amolecido aí, por aquilo que a gente viu assim, emocionado e tal, a gente se projetar um pouco nesse aspecto de que nós nos relacionamos com Deus, nosso Pai. Comecem por aí, que a gente vive, é difícil, né? Assim, às vezes, entender a profundidade desse relacionamento, porque, humanamente, o inimigo conseguiu manchar essa imagem paterna, né? E a gente não consegue entender plenamente. É uma imagem que ficou maculada na psique do ser humano. Muitos pais que deixaram muitos frustrados, há muitas pessoas que estão adoecidas, né, por causa das ações dos pais e mães e coisas assim. E nem sempre é fácil, né, a gente conseguir ter esse vislumbre de que Deus é um Pai. Então, a gente, de saída, ele começa a nos desafiar a orar, quando orarmos, né, a ter esse vislumbre de que ele é Pai. Segundo, que ele é nosso. Ele não é Pai só individual, ele é Pai
de todos os que creem. Hoje nós vamos celebrar a ceia, ele nos conduz para dentro da comunidade daqueles que creem. Ele não é pai isolado, ele é um pai de muitos filhos e nós somos juntos nisso, envolvidos nisso como igreja, famílias que têm esse pai, né? E depois ele começa assim a falar, santificado seja o teu nome. Então eu quero falar sobre esses três aspectos, do santificado, sobre o reino e sobre a vontade. Que quando nós oramos do jeito que Jesus ensinou aqui, ele nos desafia a ter essa perspectiva de vida com Deus, né? Então a primeira coisa ele diz, olha, você vai orar tal, lá no seu quarto tal, você vai dizer assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vamos ver o que a Bíblia fala, alguns textos da Bíblia, quando ele fala sobre esse aspecto da santidade do Pai, né? Quando eu digo santificado seja o teu nome, eu entendo que Deus é santo. Isso não, acho que é algo que não é tão difícil de compreender, de que ele é santo, né? Santo fala de separado, é alguém especial, alguma coisa única. E a santidade dele, e quando eu penso nisso, é que eu preciso santificar o nome dele na minha própria vida, né? Que ele seja único, que ele seja santo, separado dentro do meu coração. Então, quando eu invoco isso, eu começo a olhar para a santidade, né? Então, Apocalipse 4:8, agora eu preciso de ajuda aí das projeções, são vários versículos, e se eu for procurar cada um aqui, vocês vão, até a próxima ceia, a gente vai estar falando. Apocalipse 4:8, põe lá para a gente. Os quatro seres viventes tinham cada um 6 asas ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não tem descanso nem de noite não tem descanso nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há e que há de vir. Em toda a Bíblia você vai achar assim, exaltando os atributos de Deus, mas dificilmente se encontra um lugar onde se repete assim, Santo, Santo, Santo. Entenderam a questão? Todos os atributos, ele é bom, né? Ele é fiel, mas não está escrito lá, ele é fiel, 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 ele é bom, 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 né? Mas quando fala de santo, ele diz, ele é santo, santo, santo. Quando há essa ênfase, é importante a gente entender que há alguma coisa a mais que o autor está querendo revelar para nós, né? Então, que ele é santo, santo, santo. Êxodo 15, verso 11. Quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? A quem e como tu, a quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, operando maravilhas, né? Então, esse está dentro do chamado Cântico de Moisés, é um momento que acontece algumas coisas e Moisés compõe esse cântico e no meio ele faz essa exaltação. Em Isaías capítulo 6, 3 até o 5. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então Isaías tem
esse impacto violento, quando ele observa, ele se olha, ele vê. Quando ele olha para a santidade de Deus, isso revela a sua própria natureza, a sua característica. Sou pecador, sou um sujeito perdido, estou perdido, porque, olha, eu vi o que não pode ser visto, né? Então é esse momento em que Isaías tem algo assim sobrenatural na vida dele, e isso impacta ele de uma maneira tão forte, porque ele viu aquilo que é santo, né? Apocalipse 15, verso 4. Há uma projeção do que vai acontecer. Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome, pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então, aqui, o momento em que todas as nações vão reconhecer, né, a santidade de Deus, de que Ele é algo que não pode ser alcançado pela mente, pelo entendimento humano, porque vivemos no meio, como Isaías diz, eu tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Vivemos essa situação. E quando Jesus fala para nós, santificado seja o teu nome, se eu não tenho essa compreensão, eu penso que, né, eu não coloco ao Senhor assim num nível que está acima daquilo que eu posso, daquilo que eu consigo, de algo que seja atingível por mim. Dá para entender essa questão do santo, quando Isaías tem essa experiência de ver o santo, meu Deus, estou enrolado. O que eu vou fazer? Olha o que aconteceu. Se eu não consigo fazer essa separação, eu acho que eu sou suficiente, eu tenho sido bonzinho, dou o dízimo lá, participo das reuniões e tudo mais, obedeço lá alguns princípios da palavra. Se eu não tiver esse vislumbre do santo, fica, vamos chamar assim, trago Deus para o vale das coisas comuns. E eu penso que não é isso que o Senhor Jesus quer que a gente entenda quando Ele nos ensina como nós devemos orar, né? Aí depois ele fala assim, venha o teu reino. E agora? Que história é essa? Que negócio é esse de reino, né? O que eu estou invocando sobre a minha vida quando eu digo a ele, venha o teu reino? O que eu estou pensando nisso? Então nós precisamos entender. O que é reino? É um lugar, ou um ambiente, ou um povo, algo assim, que é governada por um rei. Naquele lugar ele tem um rei que é senhor daquele lugar, que governa aquele lugar. Basicamente, na história, né, das nações todas, isso daí é uma coisa simples da gente compreender, não é? Aqui no Brasil, hoje, a gente vive assim, hipoteticamente, um regime chamado de República Federativa, tal, democrática, com 3 poderes, tal. Hipoteticamente, está se transformando. Não, esse não é assunto para esse momento. Mas reino é esse lugar. Quando Jesus começou o seu ministério, ele pregava o reino de Deus. Não vou ficar citando muitos textos aqui, tal, para a gente andar um pouco mais rápido, porque precisa terminar hoje ainda, né? É isso?
Mas ele pregava o reino e ele ensinou os discípulos a pregarem o reino. No livro de Atos você vai ver os discípulos pregando o reino de Deus, a vinda do governo de Deus. Jesus Cristo foi colocado Senhor e Cristo. Cristo no aspecto daquele que salva e Senhor no sentido de que Ele é quem governa. Como que o Senhor Jesus governa? Através da sua vida, tudo aquilo que Ele fez em nosso favor e dos seus princípios que Ele deixou para que nós vivêssemos na face da terra. Que a igreja fosse governada pelos seus princípios e vivesse no seu dia a dia os princípios que o Senhor Jesus deixou. E dessa forma, nós teremos lares redentores, porque vamos viver os princípios de família, princípios do serviço do homem, da mulher, dos filhos, dos relacionamentos, dos nossos relacionamentos comerciais, em todas as áreas das nossas vidas, a palavra de Deus tem uma direção que é melhor, que é aquilo que Deus espera de nós, para que nós pratiquemos no nosso cotidiano. E dessa forma, seremos lares redentores. Porque Deus é comprometido com a sua palavra e tudo aquilo que Ele nos dá, aquilo que nos ensina, faz efeito. É verdade, né? A gente fica muitas vezes envolvido com as mentiras de Satanás, né? Isso não dá, isso não consigo, isso não pode, e um monte de coisa que, né? E as ideologias, os pensamentos, e a satanização da sociedade e tal, e a gente esquece às vezes daqueles princípios simples de nosso viver diário, que estão na palavra de Deus, estão revelados ali. Por quê? Porque se eu quando eu oro, venha o teu reino, eu estou pedindo o governo de Deus. Basicamente, né, eu penso que o que Deus tem para mim é melhor. Aquilo que Ele tem, olha, lá, né, lá na sua casa, você com sua esposa, cada um aí dentro dos seus ambientes. Está acabando a água. Falando do reino, lá no Mateus, alguns aspectos do reino, no capítulo 5 até o 7 de Mateus, tem o chamado Sermão do Monte, né? Alguns chamam de constituição do reino, né? Sermão do Monte, então, bem-aventurado é esse, bem-aventurado é aquele. Chegou, obrigado. Valeu. Tal, todos os, né, inclusive Mateus capítulo 6 aqui está dentro daqui, essa a oração do Pai Nosso, ele ensina ela dentro do Sermão do Monte, né? Então os estudiosos aí entendem como, se eu puder viver minha vida cotidiana baseado no ensino contido nesses 3 capítulos, olha, você já fez, já completou, já está andando dentro de tudo aquilo que o Senhor planejou para você. Então, os ensinos do reino estão aí no 5 até o 7. Quando chega lá no capítulo 13 de Mateus, tem algumas parábolas, né? E Jesus ensina sempre assim, você vai encontrar sempre assim: o reino de Deus é semelhante a... Aí ele começa a descrever, lá no capítulo 13, algumas parábolas, alguns ensinamentos através das parábolas, que contém a compreensão, assim, algumas coisas a respeito do reino, a essencialidade, a necessidade de abandonar coisas, de abrir mão de coisas por causa do reino. Então, quando eu oro, venha o teu reino, vai mexer com decisões diárias que eu tomo a respeito do uso do meu tempo, dos meus recursos e coisas assim, porque o reino de Deus me leva a determinadas coisas que vai confrontar o reino das trevas no qual eu vivia até tempos atrás, conforme está escrito lá em Efésios capítulo 2, né? Que
Antigamente nós vivíamos assim e hoje vivemos debaixo do governo do reino. Em Mateus 6,33, é aquele texto famoso que Jesus fala assim, olha, buscai em primeiro lugar o reino. Então eu preciso almejar o reino o governo de Deus precisa ser essencial e eu devo buscar em primeiro lugar. Percebe a importância? Porque todas as demais coisas que Ele sabe que nós precisamos vão ser acrescentadas. Porque eu, em primeiro lugar, busco os princípios dEle, a palavra dEle para a minha vida. Lá em Mateus 18:3, aqui nós vamos ver um outro videozinho lá. É bem curtinho, é um videozinho que vocês vão achar no Instagram, tá cheio de lugar aí, que esse videozinho tá rodando aí. Bom dia, Deus! Bom dia, Deus! Tá brincando com quem, filho? Tô brincando com Deus. Vem aqui brincar com Deus também. Para de fazer essa coisa inútil. Vem brincar com Deus, mamãe. Ouviu o que ele tá falando? Você tem que fazer assim, então. Tá bom? Ele falou que quer apostar uma corrida com a gente três. Fofinho, né? Mas eu peguei aqui Mateus 18:3, que ele fala que se eu não me tornar como uma criança, eu não posso entrar no reino. Então, um videozinho assim, eu não sei se ele é editado, se é montagem, sei lá o que é isso. Mas o importante é a mensagem que ele traz para a gente, né? A criança, eu preciso levar o meu coração ao nível da singeleza da criança, né? De deixar de saber muito, de ser muita coisa, né? Tem aquele cântico que diz quero ser como criança, tal, né? Lembram dele? É um desafio, porque sem esse coração simples, né? Coração singelo, eu não posso entrar no reino. João 3:3, põe aí. João 3:3. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Então Jesus está ali conversando com Nicodemos, né? Que está com dúvida, que história é essa? Como é que é possível nascer de novo? Tem jeito de voltar para o ventre da mãe e tal? E ele dá esse checkmate, né? Olha, quem não nascer de novo não pode ver o reino. Então, essencial é essa experiência de vida com Cristo, esse momento em que Cristo se revela a nós, o Espírito Santo consegue quebrar julgos e coisas que estão nas nossas mentes e revelar Cristo Jesus, Senhor das nossas vidas. Esse é o processo, é o momento. Nasceu de novo, veio sobre nossas vidas a habitação do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, e por isso nós podemos ver o reino. São coisas essenciais. Romanos 14:17 vai falar o que é e o que não é o reino. Porque o reino de Deus não consiste no comer ou beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Então,
Romanos 14 é um capítulo que lida com essas questões, né, com o legalismo, com comer ou não, isso pode, aquilo não é, né, receba o fraco na fé, ele mexe com todos esses assuntos e depois ele faz essa conclusão, gente, esse negócio todo aí, essas coisas todas aí, não tem nada a ver com o reino. Isso é coisa comum do dia a dia. Parem com se envolver com isso, né? Porque o reino de Deus é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. É algo que sobrenatural, é algo que lida com coisas que não são aqui. É a mais do que isso, né? Então eu penso assim, quando eu peço na oração, venha o teu reino, eu selecionei alguns textos aqui. Agora você pode fazer os seus estudos. Pega as suas referências bíblicas e coisas. Você vai ver que o reino abrange um monte de coisas na nossa vida. Então, até esse instante, eu estou assim, tentando entender, compreender, exaltar o nome do Pai, porque Ele é santo. E quero, sobre a minha vida, o seu reino, o seu governo. E aí ele diz assim, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. Há um modelo, né? Porque o céu é o lugar da habitação do Pai, e aí a gente pode estudar isso, tal, mas não é... E lá a vontade dele se manifesta plenamente, mas o meu desejo, que é aquilo que acontece lá, vem acontecer aqui em casa. A vontade dele seja implantada, vivenciada aqui na minha casa e onde nós vivemos, nas nossas famílias, entre os nossos irmãos. Então, quando nós invocamos sua vontade, o que está implícito nisso? Então, vou pegar alguns textos também que falam a respeito da vontade dele. Tá, bem curtinho, eu tenho 5 ou 6 versículos aqui, que também é possível ampliar as buscas e achar muitas coisas aí, mas para nós hoje, esses daqui, tá bom? Então, lá em Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não é uma questão só de falar, de boca, né? Não é só uma questão de declaração vocal, mas de praticar aquilo que foi dito. Não é porque fala Senhor, Senhor que... tudo bem, está cheio de gente que fala isso, mas quem pratica os fundamentos, os princípios, quem vive debaixo da vontade de Deus, esse é que entra no reino. João 8, 31. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram. Errei, não é 8, não é 9. Que o número está... É 9, desculpa. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Isso daí é a palavra de um cego que foi curado por Jesus. E os fariseus estavam questionando ele, né? Dizendo que era pecador, que algumas coisas assim, né? Ele falou, não sei não o que vocês estão falando aí. Uma coisa eu sei que Deus não ouve pecadores e que Ele ouve aqueles que fazem a sua vontade. Isso tem fundamento e base bíblica num monte de outros textos, tá bom? Então, ouvir, a sua oração vai ser ouvida dependendo
do seu envolvimento com a vontade do Pai. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então entra aquela situação das lamentações, né? Acabou o dinheiro. O cachorro do vizinho que não para de latir. Isso não era para ter falado. É que tem um cachorrinho lá do vizinho lá que... Sabe, viver em lamentações, quando a vontade de Deus, né? O desafio. Então, quando eu peço, eu peço, venha a tua vontade, ele me projeta para viver num ambiente de graça, de dar graças. Percebe? Tira a gente do meio comum, tira a gente daquilo que todo mundo faz. Para ficar lamentando, reclamando de governo, reclamando do pastor. Não reclamem do pastor. São coisas que todo mundo faz. Agora, quando eu peço, venha a tua vontade, seja feita a tua vontade na minha vida. Ele está me conduzindo ao lugar de dar graças, mesmo no meio das tribulações. Romanos 12, 2, 1 Tessalonicenses 4, 3. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Aí ele elenca um monte de pecados que ele orienta que a gente deve evitar, né? Que nem se nomeia entre vós e coisas assim. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para com as nossas vidas. Para que nós nos separemos desse mundo tenebroso onde nós, com o qual nós convivemos, e nos leva, percebe? Que ele nos levar num outro lugar, num lugar mais alto, uma vida mais plena. Lá em Romanos 12, 2, né, a gente vai descobrir que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, ele propõe para a renovação da mente, transformação e tal, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque há uma tendência, né, uma coisa que existe no mundo todo, né, que quando se prega o evangelho, que o sujeito ele não quer eu não quero virar crente não, porque tem que parar de beber. O filho de mamãe, né, tá lá morrendo desgraçado por Satanás, né, e tal, e quer morrer desgraçado por Satanás porque eu não posso parar de beber. Aí você pensa, a Bíblia ensina que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É muito melhor do que toda a pinga do mundo. Como que é duro a cabeça fechada pelo inimigo, travada pelas hostes satânicas e as pessoas vivem debaixo daquilo. Ai, que raiva que dá, né? Porque ele nos atrai para alguma coisa que é infinitamente melhor. Graças a Deus, Deus me alcançou e me libertou daquelas desgraças todas onde eu vivia e me colocou num lugar muito melhor, mais alto, perfeito. Gente, quem não teve a oportunidade de viver no mundo por aí, as coisas onde... eu só fui conhecer o Evangelho depois de 20 anos de idade, então até os 20 foi desgraça atrás de desgraça e tal. Se não fosse o Senhor Jesus, a sua misericórdia me alcançar e me dar tudo que é muito melhor do que aquilo tudo que eu vivi, eu teria morrido já faz tempo. Com certeza.
Mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ela é melhor. Eu não perco nada. Nada que o mundo pode nos oferecer é melhor do que a vontade de Deus para a nossa vida. Então, quando eu estou lá orando, Senhor, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na minha vida, como ela é feita aí no céu. Primeiro a João 2,17. Ora, o mundo passa e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E além de tudo, no fim de tudo, aqui para a gente fechar o assunto, vida eterna nele. Fique imaginando como que deve ser duro a eternidade na presença de Satanás, né? A gente pegou uns dias de calor aí, 40 graus e coisa assim, né? Isso daí é o ar-condicionado do inferno, né? Porque é um lugar de presença de... né? A Bíblia descreve lugar de dores, lugar de terror. E não é um lugar de terror só durante o dia, porque à noite dá uma resfriadinha. É um lugar de terror eterno. E o Senhor Jesus nos propõe vida eterna nele, à medida que eu invoco sobre a minha vida a vontade dele. Esses dias, no nosso grupo lá, o Rodinei fez um levantamento aí de Mateus, né? Nós estamos estudando isso. E Mateus capítulo 7 é um lugar lá que fala: pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis e tal, né? Aí ele começou a meditar sobre o assunto, porque em cima disso daí, se você pega esse texto fora de contexto, você cria a teologia da prosperidade e coisa assim, né? Aí ele foi buscar, mas peraí, começou no capítulo 5. Quanta renúncia vem vindo até esse instante? Quantas coisas vão abrindo e separando. Então, quando você chega no 7, ele diz assim: olha, você aí que está bem-aventurado, que deixou as coisas, e que né, todas essas coisas que você vem aprendendo até aqui, pode pedir que eu estou contigo, né? Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis. Então é para quem está em Cristo, para quem está fundamentado, quem está com a sua vida profundamente colocada em Cristo. Né? E aí minha pergunta, a segunda parte fala para o pão de cada dia, perdão dos pecados e proteção para não cairmos em tentação. Aí ele nos leva ao nosso cotidiano, a vivência assim do cotidiano. Se você, e nisso que eu falo essa primeira parte, nos identifica como filhos de Deus, se eu tenho isso, né? Se Ele é Pai, se Ele é santo, se Ele é tremendo e tal, se o reino dEle é o meu alvo, se a vontade dEle é aquilo que eu desejo. Então, se você chega diante do Pai com um coração desse, você acha que Ele vai negar para você o perdão, o pão e a proteção? Eu entendo assim que Jesus deixou isso para a gente, ficou implícito, né? Primeiro, gente, se achega ao Pai, chega e tal. É aqui que a gente precisa viver. E no dia a dia, pão nosso de cada dia. Quando fala de perdão, né, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos. Então, perdão é aquela história, né, um capítulo à parte, né? Porque ele nos capacita a perdoar. E nos capacita a nos arrepender também dos nossos pecados, porque ainda temos a velha natureza que nos acompanha e nós não somos perfeitos.
nós vamos errar e coisas assim, mas temos perdão no Pai. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, e só confessamos quando nos arrependemos e sabemos, fui eu que fiz, eu que não consigo, eu que fiz errado. Esse é difícil. Rara, né? Muito difícil as pessoas que chegam e falam, fui eu. Antes aí, fui eu. Todo mundo joga a culpa na costa dos outros, né? Mas eu não quero, esse assunto aí do pão, perdão e proteção fica para outro dia. Para alguém que tenha a revelação desse assunto aí. Eu queria deixar como um desafio para mim, para nós, essa primeira parte. Pai, Santo, Reino e Vontade. Amém? Vamos celebrar a ceia agora com esse coração. Amém? O Senhor é o nosso Senhor. Que a gente viva disso no nosso dia a dia. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai bendito. Muito obrigado pela Tua palavra que o Senhor deixou para nós, nos ensinou. E ela é realmente luz para os nossos pés. Ela é nosso guia, é a nossa referência. Ela é o Senhor revelado a nós. Muito obrigado por ela. E que nosso clamor, nosso desespero até de que essa palavra tenha efeito em nossas vidas e se torne realidade em cada casa, cada lar, cada família, em cada vida, na minha vida. Por favor, Pai. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Como é bom estar unidos, irmãos. A palavra nos ensina. Às vezes, infelizmente, a gente tem um lapso de memória e nos esquecemos de como é bom estar unidos, irmãos. O mundo, a correria, os interesses, as preocupações, às vezes nos leva para distante daquilo que é excelente. Jesus é a excelência. Jesus é a perfeição. Jesus é a vida. A bondade e a misericórdia de Deus revelada a nós. Jesus é o tesouro. O que é mais precioso na existência do ser humano. É a razão da vida. É o Senhor. Estamos rodeados de tantas palavras, de tantos ensinos aí da internet. Faça isso, faça aquilo, 3 passos, 10 projetos. Mas nós nos esquecemos de que nós temos aquilo que é mais que o ouro, mais que a prata. Aquilo que tem valor de verdade. Aquilo que é a preciosidade. E nós temos esse privilégio de poder participar daquilo que o Senhor é. A gente não tem noção
do que é, na verdade, o conhecer o Senhor. Se a eternidade fosse toda aqui, eu não sei se a gente conseguiria ainda conhecer quem é o Senhor. Mas a eternidade começa aqui. A eternidade começa quando nós recebemos o eterno. Quando alcançados por Ele, quando Ele entra no nosso coração. Você sabe disso, aquele dia que você teve uma luz, foi iluminado pela palavra e entendeu a razão da existência da sua vida e do Senhor, tudo se tornou diferente. Porque a partir de então, a nossa vida é uma vida de transformação constante, contínua, permanente, no objetivo, no propósito de nos tornarmos semelhantes a Cristo. Entende? Porque nós temos tantas coisas que parecem nos cercar, nos impedir de fazer tal coisa no nosso projeto, e não dá certo, e a gente insiste e vai. Por que não dá certo? A maioria das vezes, a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Veja a grandeza do amor de Deus, porque Ele quer nos conduzir a sermos a imagem e semelhança do Seu Filho. Crê nisso? Entende isso? A grandeza, a riqueza desta maravilha que nos foi revelada na palavra do Senhor. É por isso que muitas vezes parece que a gente é louco, o cristão é louco, é chamado de louco, é uma loucura você abandonar coisas por causa do nome do Senhor. Nós estamos cheios de filosofias aí, teorias, filosofias, ideologias, cheio dessas coisas. Nenhuma delas nos dá vida eterna. Nenhuma delas promete vida para sempre. Então nós temos essa preciosidade, essa riqueza, que é Cristo. É a pedra, né, que foi rejeitada. Então, queria que nós lêssemos aqui, eu não preciso abrir, eu vou ler. Em João 14 diz assim: disse-lhe Judas, não o Iscariote, de onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Morada. Há lugar no nosso coração para Ele? Estamos continuamente abrindo nosso coração? É isso que Ele quer fazer. Ele não quer andar do seu lado. Ele quer estar em você. Amém? Ele quer estar em nós. Viremos para Ele, faremos nele morada. Esse é um projeto contínuo, permanente. Levantar de manhã cedo. Já me fala que a gente precisa aprender e ensinar o marido a orar com a mulher de manhã cedo. Já me insiste nisso. O marido orar com a sua esposa de manhã cedo.
Amém? E Ele vai vir e fazer morada na mulher que Ele deu para você, no marido que Ele deu para você. Se esse marido não ora com a sua mulher, ele está sendo negligente, desobediente à bênção sobre a sua esposa, sua casa, seus filhos. Não é? Não é fácil. Mas depois que você acostuma, né, você só tem que avivar as suas manifestações em oração. Para não ser uma reza. Né? Senão a gente decora e vira uma reza. Não pode ser uma reza. É um contato com aquele que quer cear conosco. Amém? Ele é o nosso pão. Senhor, nós queremos o Senhor como pão na nossa vida. Aquele que nos sustenta verdadeiramente neste mundo. Aquele que nos dá das coisas do Pai. Aquele que revela o Pai a nós. Nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio, essa grandeza de podermos cear nesta manhã, tomar do pão. Tu és o nosso pão precioso que nos alimenta, Senhor. E o teu sangue, Senhor, que nos remiu, pois o Senhor morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos e levou os nossos pecados para nos dar vida eterna, Senhor. Nós nos lembramos de Ti nesta manhã e fazemos menção, Senhor, da nova aliança que nós temos contigo, Senhor. Esta aliança que o Senhor fez, derramando o teu sangue, morrendo, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor, para que, Senhor, tenhamos vida, Senhor, e vida em abundância, Senhor. Nós, Senhor, manifestamos, declaramos que nós precisamos disso, Senhor. Nós precisamos do teu sangue, porque nele fomos resgatados, Senhor, para a tua luz, Senhor. Resgatados da escravidão do pecado, Senhor, para sermos, Senhor, ó Deus, no teu reino, aqueles que proclamam as tuas virtudes, Senhor. Pai Santo, seja, Senhor, santificado nas nossas vidas, Senhor. Pois Tu és inigualável, Senhor. Ninguém és como Tu, Senhor. Tu és santo, 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 Senhor. E nós Te louvamos por isso, Senhor. Abençoa este pão e abençoa este vinho aqui, Senhor. Nós Te bendizemos em nome de Jesus, Senhor. E agradecemos, Pai, por esse privilégio, Senhor. Queremos, Senhor, ter um coração purificado, Senhor, porque Tu és o corpo, Senhor. Dá-nos entendimento, Senhor, sobriedade, Senhor, revelação, Senhor, de que o Senhor é o corpo, Senhor, por meio da igreja, Senhor. Por isso queremos fazer parte dela consciente, Senhor. Nos perdoa os pecados, Senhor. Nos perdoa quando nós nos desviamos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa a Tua igreja aqui, Senhor. Queremos ser um corpo, Senhor, onde Tu és a cabeça, Senhor. Em nome de Jesus e para a Tua glória, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. O Celso vai distribuir aqui. E assim que ele voltar aqui, nós podemos tomar. Vamos esperar uns pelos outros. Amém?
Todos foram servidos.